Bom dia, pessoal. Nas minhas idas e vindas por palestras, sala de aula, uma certa vez me fizeram o seguinte questionamento: a inovação tem gosto? Confesso que num primeiro momento achei aquilo um pouco esquisito, para não dizer bizarro, e me fez voltar na época de escola, nas fatídicas aulas de português. Aquelas aulas sobre figuras de linguagem, metáfora, metonímia, e tinha uma que me inculcou muito, a tal da sinestesia, mistura de duas ou mais sensações, gerando uma experiência única. Não é que a tal da sinestesia passou a ser chave para a resposta a esse questionamento? E a resposta é um sonoro sim. A inovação tem gosto. Gosto de um prato como esse. Um prato produzido por um talentoso chefe da gastronomia. Uma mistura de ingredientes, um balanceamento perfeito, uma alquimia. Alguns ingredientes até desconhecidos. Quando a gente olha para o prato, gera até um primeiro receio, mas depois que prova, não tem volta. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos à inovação. Tudo isso aqui começou com um sonho. E hoje, todos nós damos a primeira garfada de inovação. Queremos muito compartilhar cada pedacinho com vocês. Estamos ávidos, estamos famintos por inovação. E esses números? O que quer dizer esses números? São as coordenadas geográficas da cidade de Maceió. E o nosso desejo de fazer de Maceió, nesses próximos 2 dias, o epicentro, o centro nervoso de inovação no país. Que aqui muitos pratos possam ser produzidos, que muitas receitas possam ser compartilhadas e passadas, e que experiência seja deixada como um legado para o querido estado de Alagoas. Nesse contexto, eu não poderia fazer uma provocação diferente a todos vocês. Eu não poderia fazer um convite que não fosse o de: e aí, pessoal, vamos inovar? Mas para fazer inovação, eu preciso contar um pouquinho do meu histórico. Inclusive, na abertura foi dito 3 servidores públicos. Presente, eu sou mais um servidor público. História, são 12 anos na administração pública e inovação. Muitas vezes, visto muitas vezes como uma água e óleo. Como misturar administração pública e inovação. Eu falo que eu gosto de contar alguns casos. E eu escutei um caso há 2, 3 anos atrás, um termo de cooperação feito entre Estados Unidos e Brasil, mais precisamente Universidade de Harvard e a Universidade de São Paulo, em relação a pesquisas de células-tronco. Termo de cooperação técnico, o que foi feito? A Universidade de Harvard preparou as células-tronco em um recipiente com 5 quilos de gelo seco, pensando numa autonomia de 48 horas, 24 horas para viagem e 24 horas para que aquele produto chegasse aos pesquisadores da USP. As 48 horas planejadas pelos norte-americanos viraram 13 dias, pessoal. 13 dias de muita burocracia, 13 dias de muitos formulários, 13 dias de muitos carimbos. Mas eu falo que essa imagem que muitos têm da administração, de uma cozinha, muitas vezes desorganizada, que não entrega resultados, de uma cozinha que não tem a tecnologia ao seu dispor, essa, enquanto gestor público, é a minha grande luta. E eu tenho certeza que nesses 2 dias vão passar por aqui vários exemplos que mostram que não é essa administração pública que a gente tem, mas que esses exemplos não sejam
pontos fora da curva, que esses exemplos sejam a essência da administração pública. Isso, enquanto servidor público, que vai ser sempre a minha luta, para que a gente tenha uma administração pública como essa cozinha, organizada, transparente, com entrega de resultados efetivos e pautada de toda a tecnologia ao seu dispor. É isso que temos que usar. E aí eu pergunto, quais são as armas que nós temos para ter uma cozinha como essa? Eu falo que somos servidos constantemente por várias armas. Temos um arsenal à nossa disposição, que transita do nosso lado e que a gente tem que aproveitar essa munição. Criatividade, tecnologia, comunicação, ousadia e o principal deles, pessoal, simplicidade. Costumo dizer que inovação é tornar as coisas simples. É esse o nosso objetivo. São com as coisas simples que a gente vai alcançar resultados formidáveis. Vocês devem estar se perguntando, o discurso sobre inovação é muito bonito, mas vamos olhar para o nosso umbigo, vamos ver o que na Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio, o que esse time, como o secretário Fabrício colocou aqui, engajado, um time com um brilho no olho, o que a gente está fazendo em direção a esse movimento, a esse tsunami que tem que surgir de inovação, para o quê? Para a gente conseguir transformação social. É isso que a gente precisa. A sociedade está louca por serviços cada vez mais eficientes, cada vez mais decentes. Então eu convido todos vocês para darem uma espiada no que a gente está fazendo nesse sentido. Um grande ícone da administração arcaica são os grandes volumes de papéis. Eu falo que o papelório é as estações de trabalho com montanhas e montanhas de processos físicos. Isso é uma grande simbologia dessa administração arcaica. A partir do começo de 2018, a Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas entrou numa nova era, na era digital. A gente passa a ter a nosso favor o SEI, o Sistema Eletrônico de Informação. Já temos mais de 20 processos totalmente eletrônicos. E o melhor, há 15 dias atrás, 2 decretos foram publicados. Um decreto regulamentando processo administrativo eletrônico e o outro decreto do próprio SEI, colocando o SEI como ferramenta principal nesse contexto. E a partir de agora, a CEPLAG tem um desafio ainda maior, sairmos da fronteira de CEPLAG e chegarmos em todos os órgãos da administração pública de Alagoas. O nosso já, eu falo que política pública na veia é a nossa central de atendimento. Eu falo que é o nosso cartão de visitas. E a gente apresenta aqui para vocês com muito orgulho a nossa nova servidora, uma servidora digital. Começamos um teste com inteligência artificial ligada ao serviço aos cidadãos. Graças a uma riquíssima base de dados que será exposta aqui do nosso guia de serviços, com mais de 1.100 serviços prestados pela administração aos cidadãos, a gente consegue ter inteligência artificial e a gente consegue, sim, oferecer para os cidadãos, no conforto de casa, um atendimento sem fila e com esclarecimentos acerca de todos os serviços prestados pela administração. Falando em tecnologia, em aplicativos, fizemos um grande estudo sobre qual o nosso modelo de negócio para veículos administrativos. E chegamos a uma conta de R$ 6,00 por quilômetro rodado, sendo que alguns municípios e alguns estados já licitaram aplicativo de transporte e chegaram a R$ 2,60 a R$ 2,70 por quilômetro rodado. Estamos falando em 60% de economia. Nós não vamos ficar para trás. Então, numa parceria grande com a nossa agência de modernização, a gente já trabalha na implementação
de um processo para termos para a nossa frota administrativa aplicativo de transporte, trazendo transparência, trazendo qualidade no gasto público, trazendo rastreabilidade no deslocamento dos servidores públicos. Por falar em deslocamento, outra novidade que a CEPLAG já está colocando em testes é o nosso aplicativo de carona solidária. Esse aplicativo, a gente nada mais tem do que um rico algoritmo por trás dele, que faz a combinação de como que os servidores da Secretaria de Planejamento vão e voltam do trabalho, a pé, transporte público ou carro próprio. E essa combinação faz com que a gente tenha um ganho de eficiência, uma curva de eficiência melhor, para a gente ter carros mais cheios e que a gente, de uma certa forma, tenha ganhos não só de inovação para dentro da CEPLAG, mas sim ganhos de mobilidade urbana, desafogando, de certa forma, o trânsito aqui em Maceió. Auditoria na folha de pagamento. Um assunto extremamente sensível, um assunto de importância para todos os estados. E quando eu falo isso, não tem como não vincular isso ao secretário Fabrício. Eu falo que é um grande professor que eu tenho em relação a essa despesa tão significativa para a administração pública. E o estado de Alagoas já tem um software de mineração de dados que permite um monitoramento constante do andamento da folha de pagamentos de pessoal do estado. Automação do índice de preço ao consumidor. Quantos estados fazem o IPC de uma forma ainda clássica, tradicional, mandando um time imenso para fazer pesquisa de campo e trazer dos estabelecimentos comerciais esses valores para aí sim fazer o cálculo do IPC. Poxa, eu falei em comunicação, a gente tem insumos riquíssimos dentro da administração pública. E aí nasce uma parceria ímpar entre Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda. Quando a Secretaria de Fazenda nos fornece a base de dados da nota fiscal eletrônica, e aí a gente passa a ter um grande poder para fazer uma análise e começar a entrar no caminho de automação do índice de preço ao consumidor. A escola de governo, eu falo que é nesse ambiente que a gente tem a licença poética para tentar inovar ainda mais. E é pela escola de governo que a gente tem dois braços. Um deles é uma parceria que a gente anuncia agora e vai falar mais durante o evento, com a Fundação Dom Cabral. Essa parceria de peso, a gente traz aqui nada mais do que a instituição de maior peso da América Latina para negócios e a 12ª instituição considerada no mundo. Ela está junto com a gente no governo de Alagoas, para buscar desenhar uma qualificação cada vez mais moderna, pensando nesse contexto novo que a gente está apresentando aqui, e que a gente tenha servidores cada vez mais qualificados para esse estado de Alagoas. Um outro sonho nosso, que começa a tomar forma, é o sonho de um laboratório de inovação para dentro da escola de governo. O governo de Alagoas acaba de ganhar um projeto de design para esse espaço. Um espaço que eu falo que tem que ser para discutir inovação em áreas prioritárias: saúde, educação, segurança pública. A gente quer todo mundo lá para a gente pensar em soluções para essas agendas. E esse ganho desse projeto nos permite lançar em pouco tempo um chamamento público para que a gente consiga uma parceria com a iniciativa privada para dar forma a esse laboratório de inovação. E eu convido todos vocês para a gente dar uma pequena espiada de como a gente pensa esse laboratório de inovação. O vídeo, pessoal, por favor. Bem-vindos aí à nossa escola de inovação. Um espaço com mais de 200 metros quadrados e 5 ambientes totalmente integrados. O primeiro deles, um espaço multiuso. Nesse espaço é possível ter um espaço de coworking, mas também uma sala de aula e uma sala para palestra para mais de 30 pessoas. Desse espaço, a gente vai pular para uma sala de descompressão, bem a cara aqui de Alagoas, com redário, puffs e grama sintética, para aqui a gente pensar coisas novas. Na sala de reunião e incubadora,
uma sala versátil para reunião e para, se Deus quiser, conseguirmos incubar várias startups. Pulamos para o nosso café. Aqui a gente quer o centro do nosso laboratório de inovação, que as pessoas troquem ideias, troquem projetos, troquem experiências e que coisas novas surjam nessas discussões. Por fim, chegamos à nossa querida praça de convivência. É lá que a gente vai ter um espaço totalmente aberto, praiano, com pallets, com um container e com uma horta. Esse espaço não só de integração do laboratório, mas da escola e muito mais. Esse espaço tem abertura para o calçadão de maior movimento do centro de Maceió. E lá a gente quer a sociedade, a gente quer abraçar a sociedade e ter todos lá. Se Deus quiser, vamos conseguir realizar esse sonho. Não está passando, pessoal. E isso daí? O que isso tem a ver com a palestra, meu Deus? A gente começou falando em pratos, em gastronomia, e qualquer chefe, pensando num menu, ele tem que fechar com uma grande sobremesa. E eu convido todos vocês para que degustem dessa sobremesa. E essa sobremesa nossa é isso daqui, é o Mind Talk. É um evento desenhado com muito amor, de forma inovadora da sua concepção, da sua forma, da sua transparência, em tudo, pessoal. E é mostrar que inovação pode ser feito com simplicidade e com vontade. E mostrar que a querida Alagoas, que me abraçou e hoje eu abraço com todo o amor, pode fazer muita coisa. Bem-vindos, pessoal. Boa degustação, divirtam-se.